Agora eu quero falar com vocês aqui, ó, a inclinação de uma reta secante a um gráfico. Como é que a gente faz para achar a danada da inclinação de uma reta, mas agora ela é secante a um gráfico. A secante é aquela que cruza ela, em dois pontos, né? Então vamos ver aqui como é que nós podemos fazer isso. Deixa eu te mostrar aqui. Eu vou colocar aqui, então, aqui está o eixo horizontal. Me ajuda aqui, ó. Aqui está o eixo horizontal, aqui está o eixo vertical. E eu tenho aqui uma função. Agora não é mais uma reta, eu tenho aqui uma função, né? E essa função tem um certo gráfico aqui. Nós falamos na aula passada sobre esse negócio de gráfico, não foi? Então eu tenho aqui um certo gráfico. Deixa eu ver aqui, eu acho que é melhor colocar esse negocinho aqui preto. Vamos ver se fica melhor. Acho que ficou melhor, né? Tá aqui. Tem aqui o gráfico. Agora eu quero olhar para dois pontos aqui. Então vamos colocar aqui, ó. Isso aqui é o gráfico de y igual a f de x. Lembra que teve uma aula para trás aí, que agora, acho que foi a aula passada, a gente falou de gráficos, de funções, um monte delas. Então, imagina que isso aqui é uma função qualquer. O que eu estou interessado? Ó, estou interessado aqui, ó. Aqui eu tenho um ponto, que eu vou chamar esse ponto de ponto P. Então, esse ponto P aqui, ele vai ter aqui, ó, um certo x do ponto P, vai. E aqui você vai ter, aqui do lado de cá, você vai ter nesse lugarzinho aqui, você vai ter o y do ponto P. Tá bom? Quando eu falo de reta secante, eu estou falando disso aqui, ó. Eu estou falando de a gente pegar aqui, deixa eu ver aqui uma reta, um bichinho de fazer reta aqui. Fazer isso aqui. Ixi, mas tá grosso demais. Espera aí um pouquinho, deixa eu diminuir. Fazer isso aqui, ó. Ok? Aí essa reta, ela vai tocar aqui em dois lugares. Essa reta, ela vai tocar aqui em dois lugares. Tem um outro ponto aqui, ó. Esse ponto aqui, eu vou chamar ele de ponto Q. Esse ponto tem uma abscissa e uma ordenada também, ó. Então isso aqui eu vou chamar assim de x do ponto Q. Do lado de cá, tem o y do ponto Q. Olha, lembra do que a gente falou, ali há poucos instantes, não é? Eu vou olhar aqui agora para esse triângulo, porque se eu estou falando de inclinação de reta, eu tenho que falar da tangente deste ângulo aqui, ó. Esse ângulo nem vai aparecer, porque eu vou chamar a inclinação, eu vou chamar assim, ó, m e um s de secante, ó. Um m secante, a inclinação da reta secante. Aqui você também precisa do delta y e precisa aqui do delta x. A variação do y e a variação do x. Lembra que eu falei que vocês tinham que olhar do lado de cá? A variação aqui, ó. Esse cor de rosa ali, ó. Esse cor de rosa aqui, deixa eu colocar assim, ó. Isso que você está vendo aqui é a variação que o y sofre. Qual que é a variação que o y sofre? É o y do ponto Q menos o y do ponto P, né? Então lembra disso aqui, ó. Vamos construir isso aqui, ó. É a variação do y dividir pela variação do x. Aí você já sabe que é o y do ponto Q e o y menos, ó, é o y do ponto Q menos o y do ponto P. Dividido, olha a variação do x aqui, ó, a variação do x, ó. A variação do x é esse que está aqui embaixo, ó. Esse aqui que você está vendo aqui, ó, é a variação do x. Então aqui a variação do x você tem assim, ó, x do ponto Q menos o x do ponto P. Você concorda que isso aqui vai me dar essa variação? Né? Vai me dar essa variação. Agora, veja bem, esse que você está vendo aqui em cima, eu acho que é melhor até eu colocar ele cor de rosa aqui, para você poder fazer a conexão ali com esse lado de cá, né? Dizem os pedagogos que quando você pinta, as crianças aprendem mais, né? Então, eu acho que talvez com os adultos também funcione. Então, olha só. Voltando para cá, minha gente. Esse y do ponto Q, ó, y do ponto Q. Nós não estamos com uma função aqui. Vocês estão vendo que tem uma função bem aqui, ó. Cadê? Tem um negócio errado aqui. Tá vendo que isso aqui é uma função, ó? Isso aqui é uma função. Então esse y do ponto Q aqui, ó, tá vendo aqui, ó, esse y do ponto Q aqui,
ele é a imagem, esse aqui ó, é o f do x do ponto Q. Né? E se você olhar para o y do ponto P, se você olhar assim, ó, o y do ponto P, ele é a imagem desse pontinho aqui, ó, ele é a imagem do x do ponto P. Então, quer dizer que aquele m secante ali, ó, nós poderíamos colocar assim, ó, isso aqui vai ser o f do x do ponto Q menos o f do x do ponto P. Tudo isso aqui, ó, dividido por x do ponto Q menos x do ponto P. Aí você fala assim, nossa, mas tem letrinha demais, não tem como simplificar esse negócio, não? Fazer umas letrinhas mais tranquila? Tem, deixa eu te mostrar como é que você pode fazer. Então vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar de novo aqui aquela situação anterior, deixa eu ver aqui, tem que colocar assim. E vamos colocar isso aqui de uma forma mais tranquila. Né? Como é que eu posso calcular a inclinação de uma reta secante? Aí vamos, deixa eu ver como é que estava ali, era preto, né? Deixa eu colocar preto aqui. Eu vou, acho que isso aqui tá bom. Aqui, ó. Opa! Esqueci de desligar. Ó, imagina que eu tenho então essa situação aqui. Aqui eu tenho y igual a f de x. Eu quero fazer um negócio um pouco mais limpo. Então, como é que nós poderíamos fazer? Gente, olha só. A ideia é a mesma. Eu vou chamar isso aqui de um ponto x0, né? E aí a variação que eu vou ter para o x, ou seja, o quanto que eu vou andar aqui embaixo, ó, o quanto que eu vou andar aqui embaixo, eu vou chamar isso aqui de h. Né? Eu vou chamar isso aqui de h. Então, se eu chamar isso aqui de h, esse pontinho daqui vai ser o quê? Vai ser o x0 mais o h, não é verdade? Não é? Então, você pode reparar aqui que o ΔX aqui, ó, a variação que o x sofre é o ponto da direita, nesse caso aqui, né? Menos o ponto da esquerda. Esse h poderia ser negativo também, você poderia ter uma variação para cá, para a esquerda. Mas vamos, para fixar as ideias, vamos pensar dele do lado de cá. Então aqui, ó, você vai ter assim, ó, vai ser o x0 mais h menos o x0. Ó, esse cancela com esse, vai ficar só h. Então quer dizer que a variação que o x sofre é h. Beleza. E esse daqui de cima, ó, olha só, esse que você está vendo aqui, ele não é a imagem do x0, então você anota, então isso aqui é o f do x0. Beleza. E esse outro aqui, se você subir aqui um pouquinho, ó, e ficou bem pertinho aqui, né? Ficou bem pertinho aqui, mas tudo bem. Esse pontinho que você vai ter aqui, ele é a imagem desse outro ponto. Então, ele é a imagem do x0 mais h, né? A imagem do x0 mais h. De modo que a variação que o y sofre é essa daqui, ó. Deixa eu colocar aqui. A variação que o y sofre é o f do x0 mais h menos o f de x0. Ó, de em cima é o f de x0 mais h. Embaixo, nesse desenho que eu estou fazendo aqui, né? É o f de x0. De modo que, se você for olhar aqui para a inclinação da reta secante, ela é essa razão aqui, ó. Isso aqui é o f de x0 mais h menos o f de x0 dividido pelo h. Ok? Então, essa expressão que você está vendo aqui, ele me dá a inclinação da reta secante, que passa por quais pontos? Né? Quais pontos aqui? Ó? Esse pontinho aqui é o ponto x0, y0, e esse pontinho aqui, ó, a abscissa dele é o x0 mais h, e a ordenada é a imagem deste ponto, é o f de x0 mais h. Mas eu quero que vocês não percam de vista isso que você está vendo aqui, ó. Essa parte aqui é uma parte importante. Espera aí um pouquinho. Essa parte aqui é uma parte importante para a gente, ó. Essa razão aqui, esse quociente aqui, ele me dá a inclinação da reta tangente. Aí você fala assim, nossa, mas ainda continua com muita letra. Eu queria ver um exercício feito, mas com uma função real, sem ser uma função genérica. Não dá para fazer? Dá para fazer sim. Vou te mostrar aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó.
por exemplo, uma função, vamos começar com uma função bem simplesinha, todo mundo começa com essa função, né? A função assim, vamos supor que eu pegasse assim, ó, f de x igual a x elevado ao quadrado, certo? F de x igual a x elevado ao quadrado. Bom, essa é uma das funções que eu tinha falado com vocês lá na aula de gráficos, que era interessante que vocês todos soubessem o gráfico dessa função, né? Essa aqui é uma parábola. O gráfico dela aqui é uma parábola. Então, como é que nós vamos fazer aqui? Deixa eu colocar esse gráfico aqui preto. A ideia é mais ou menos assim, né? Assim. E aqui ela sobe para cá. Ficou lá muito bom, né? Mas é assim. Vamos supor que eu pegasse um pontinho aqui, ó. E vamos dizer que esse ponto aqui seja o ponto, sei lá, 1. Então, quando eu te dou um ponto, eu te dou um x e um y. Esse ponto aqui, ó, é o seu x0, é o seu ponto de partida ali. Esse outro aqui seria o y0. O y0 é o f do x0. Então, esse pontinho aqui é onde eu vou caminhar, é nesse aqui, ó, tá vendo? Ó, aqui é 1 e aqui é 1 também. Agora, eu não tinha falado anteriormente aqui, ó, que a gente iria afastar h unidades. Então, você pode pensar assim também, tá bom, vamos afastar h para cá. Então, desse 1 aí eu vou andar para cá, ó, e eu vou chegar bem aqui. Esse pontinho aqui vai ser o ponto que eu tinha anteriormente ali, 1, mais o quanto que eu afastei. O quanto que eu afastei é esse h. Esse h é o quanto que você afastou. O que você precisa agora? Você precisa olhar para esse pontinho aqui, ó, porque esse daqui agora, ó, vai te dar esse ponto que tem a abscissa 1 mais h. Mas e a ordenada? A ordenada dele é o f de 1 mais h. Então, note aqui, ó, aqui vai ser o f de 1 mais h. Note aqui que você vai ter, quando você falar em reta secante, é essa reta que vai passar por aqui assim, né? Deixa eu diminuir aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui mais ou menos bem. A reta é essa aqui. A reta é essa aqui. Aqui, tá? Eu estou interessado em saber qual que é a inclinação dessa reta, né? A inclinação dessa reta. Pois bem, para saber a inclinação dessa reta, vamos relembrar ali, ó. E você não pode ficar preso em desenho não, viu? Você tem que ser capaz de raciocinar sem precisar ficar preso em desenho. Então, assim, a inclinação da reta secante é aquele lá, ó, f de x0 mais h menos f de x0 dividido por h. Isso aqui é o genérico. Mas o seu x0 aqui, ó, o seu x0 aqui é 1. Tá vendo aqui, ó? Seu x0 não é 1? Então, nesse caso aqui, você vai ficar assim, ó. Então, isso aqui vai ficar assim, f de 1 mais h menos f de 1. Tudo isso aqui dividido por h. Né? Tudo isso aqui dividido por h. Né? Olha aí. Bom, agora, gente, o que é o f de 1 mais h? O que é aqui? Aqui o que é o O que é o f da coisa? O f da coisa é a coisa elevada ao quadrado, né? Então, o f de 1 mais h, olha aqui para você ver, ó. O f de 1 mais h dá 1 mais h ao quadrado. Pera aí, h ao quadrado assim, né? h ao quadrado. O f da coisa é a coisa ao quadrado. Então, o f de 1 mais h é 1 mais h ao quadrado. Depois aqui, ó, menos o f de 1. O f de 1 você vem cá e taca 1 aqui no lugar do x. Ó, vai ficar 1 ao quadrado. Dividido por h. Então, essa expressão aqui é a expressão que retorna a inclinação da reta secante. Tem como a gente simplificar ela? Sim, tem como a gente simplificar ela. E aí é onde entra o que eu conversei com vocês lá atrás. Se você não viu as outras aulas ainda, está lá disponível no nosso ambiente virtual. Vocês podem entrar lá e pegar. Mas está disponível nas outras aulas. Isso aqui, ó, teve uma aula que a gente falou só sobre produtos notáveis e fatoração. Isso aqui, por exemplo, é um quadrado da soma.
né? Aí você tem que relembrar assim, ó, que A mais B ao quadrado, ó, isso não dá A quadrado mais B quadrado, tá certo? Isso dá A quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Daqui a pouco eu olho o chat ali, tá? E aí o que vai acontecer aqui, ó? Você vai desenvolver isso aqui, o seu A, no caso aqui, é 1, e o seu B é o H. Tem que treinar isso aqui para ficar bom, sabe? Então aqui vai ficar ó, o quadrado do primeiro, depois mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, colocando com o máximo de detalhes aqui para vocês, tá? Esse que você está vendo aqui, ó, é o desenvolvimento desse que está ali em cima. Depois aqui, ó, vai ficar assim, ó, menos 1 dividido por H, tá vendo aqui, ó, dividido por H. Bom, aí esse mais 1 com esse menos 1 aqui dá pra gente cancelar, não dá? Olha aqui, ó, esse com esse não dá pra cancelar, mais 1 com menos 1. O que sobrou aqui? Sobrou isso aqui, ó, 2H, ó, 2H mais H ao quadrado dividido por H. Outra coisa que nós falamos é sobre fatoração, né? Nós fizemos aqui a revisão de fatoração. Aqui dá para você fatorar por um negócio chamado fator comum. Você pode observar que tem H nas duas parcelas. Como tem H nas duas parcelas, você pode colocar o H em evidência. Colocando o H em evidência, ó, 2H dividido por H. Se você tem dúvida nisso aqui, volta lá e assiste a aula. Tem quase 2 horas de aula a gente falando sobre produtos notáveis, fatoração, tudo isso aí. Ó, 2H dividido por H, 2. Né? H quadrado dividido por H dá H, ó, 2 mais H, tudo isso aqui dividido por H. Ih, mas ficou pertinho demais aqui embaixo, hein? Aí você pode observar que como está multiplicando aqui, ó, esse termo eu posso cancelar com esse termo. E aí você pode concluir agora que a inclinação da reta secante, ela é simplesmente 2 mais H. Você está vendo que a inclinação da reta secante, ela ficou em função do H, ela ficou em função da distância que eu saio do 1. Ela ficou em função disso.